O Detetive Lobisomem, capítulo 4. Sombras do passado. Entre a empatia e a besta. A cidade, um emaranhado intricado de ruas serpenteantes, prédios que tocam o céu e vidas entrelaçadas, agora se revela sob uma nova luz para Ethan Blackwood. Cada passo que ele dá nas calçadas gastas, a brisa noturna acariciando seu pelo escuro, faz a escuridão interior dele parecer menos isolada. A cidade está viva com uma pulsação própria, um ritmo constante de vidas que se cruzam e histórias que se desdobram. À medida que ele se move por essas ruas, os detalhes que antes passavam despercebidos agora ganham vida. As janelas iluminadas dos apartamentos lançam aconchego na noite escura, e os sons da cidade, o zumbido de conversas distantes, o ronco dos motores, o eco distante de uma risada, formam uma cacofonia peculiar que é como uma trilha sonora única para a sua jornada solitária. Uma noite, enquanto as estrelas cintilam acima e as sombras se estendem em todos os cantos, Ethan se encontra em meio a um cenário de tristeza. Ele percorre as ruas e encontra pessoas em momentos de vulnerabilidade, cada uma carregando o peso do sofrimento que a vida impõe. Eles estão espalhados pelos becos e praças, abraçados por suas emoções, lágrimas manchando rostos e almas. Cada cena é uma pintura de dor e fragilidade. Ele vê um idoso sentado em um banco solitário, as rugas em seu rosto contando histórias de décadas passadas. Ele testemunha uma jovem olhando para o horizonte, lágrimas silenciosas misturando-se à chuva que começa a cair. Esses momentos de vulnerabilidade tornam-se como pinceladas em um quadro abstrato de emoções humanas. À medida que Ethan observa essas cenas, ele sente uma mudança dentro de si. A tristeza que emana dessas pessoas, essa dor compartilhada, penetra nele de uma maneira inesperada. Ele pode sentir a angústia delas como se fosse a sua própria, como um eco da escuridão que habita nele. O olhar deles, cheio de lágrimas e desespero, é como um espelho que reflete o próprio abismo em sua alma. E então, nesse mar de emoções, algo surpreendente acontece. Um fio de empatia começa a se entrelaçar com a escuridão que ele conhece tão bem. Ele começa a compartilhar da tristeza deles de uma maneira profunda e visceral, como se cada lágrima derramada fosse uma gota que se mescla com a sua própria essência. O lobo interior e a humanidade que ele achava que havia perdido se entrelaçam nesse momento de conexão genuína. Ethan não é mais apenas um observador distante da cidade, ele é um participante ativo. Ele permanece nas sombras, olhando com olhos dourados para as almas quebradas diante dele. A empatia o transforma, tornando-o mais humano do que ele jamais imaginou ser possível. E enquanto a cidade continua a pulsar com sua própria vida, ele encontra uma ponte entre sua própria escuridão e a tristeza compartilhada pelas pessoas ao seu redor. A empatia, como uma paisagem inexplorada, surge diante de Ethan, um território que ele nunca se aventurou a explorar. Um terreno desconhecido de emoções humanas, ele se vê em uma encruzilhada, tentando equilibrar seus instintos selvagens com a crescente conexão que ele sente com a cidade e seus habitantes. A dualidade dentro dele torna-se ainda mais complexa, como um quebra-cabeças intricado que ele está tentando montar. À medida que a empatia floresce, ele é assombrado por dúvidas cruéis e dilemas morais que ecoam nas sombras de sua mente. Cada vez que ele se permite sentir a dor e a alegria dos outros, é como se uma tempestade estivesse se formando dentro dele, chocando-se com sua natureza primordial. Ele questiona a validade dessa mudança, se é uma fraqueza ou uma força, se é uma traição a tudo o que ele já foi. Sua natureza egoísta, que uma vez o serviu como uma armadura contra as complexidades da humanidade, agora está em conflito com essa nova compreensão das vidas que ele costumava ignorar. Ele se lembra dos dias em que as emoções dos outros eram apenas um eco distante, um murmúrio em meio ao caos urbano. Agora, essas emoções são um chamado que ele não pode mais ignorar. Uma noite, quando a lua cheia pinta o céu com sua luz prateada,
Ethan se encontra diante de uma situação que exige uma escolha definitiva. Ele avista um grupo de mendigos encolhidos em um beco escuro, seus olhos cansados refletindo anos de luta e desespero. Ele sente a fome deles como um aperto no peito, um eco da sua própria fome interior que não pode ser saciada com comida. A luta interna que se desenrola dentro dele é como uma tempestade turbulenta, trovões de autodúvida ressoando em sua mente. Ele se pergunta se tem o direito de agir com compaixão, se pode permitir-se ser vulnerável a esses sentimentos humanos que estão se infiltrando em sua alma. Cada parte de sua essência clama por ele para ceder à sua escuridão interior, para preservar o que ele conhece. Mas, em meio a essa tormenta emocional, algo dentro dele se ergue. Uma voz sussurra que a empatia não é uma fraqueza, mas uma força que pode transformá-lo de maneira poderosa. Ele toma uma decisão surpreendente, um gesto que ecoa com a mudança que está acontecendo dentro dele. Ele afasta a fera interior, coloca-se entre os mendigos e a escuridão, e oferece o que pode: comida, compreensão e calor humano. O olhar de gratidão nos olhos dos mendigos é como um raio de sol rompendo as nuvens escuras. E enquanto ele compartilha o que tem, ele percebe que essa escolha não é um sinal de fraqueza, mas uma manifestação da sua própria força. Ele está se tornando algo mais do que a sombra que uma vez foi, algo que transcende as próprias fronteiras do seu ser. A cidade, testemunha silenciosa dessa jornada interior, continua a pulsar ao seu redor. As ruas e prédios permanecem como cenários de uma transformação invisível, uma jornada em direção à luz que está despontando nas profundezas da escuridão. E assim, a dualidade que o define, a luta entre a fera e o humano, continua a se desdobrar, como um capítulo inacabado de uma história que está sendo escrita a cada escolha que ele faz. O equilíbrio frágil entre os impulsos selvagens que residem dentro de Ethan e a empatia crescente que ele experimenta se manifesta de maneira cada vez mais evidente. A cidade, sempre um cenário em constante mutação, agora se torna um espelho da luta interior que consome o detetive. Cada passo que ele dá nas calçadas desgastadas é uma dança entre a escuridão que ele conhece tão bem e a luz que ele está começando a abraçar. À medida que a empatia cresce, ela lança uma luz crua sobre suas ações passadas. Ele se vê diante de um espelho distorcido, onde as memórias de seus atos egoístas e cruéis se refletem de maneira agonizante. O presente é uma tela onde o passado projeta sombras inescapáveis. Cada vez que ele estende uma mão para ajudar, ele sente o peso de suas antigas transgressões pressionando sobre ele. Movido por um desejo de redenção, ele empreende uma jornada incômoda e dolorosa. Ele visita as vítimas de suas ações passadas, uma busca pela absolução que o leva a confrontar o impacto de suas decisões sobre a vida dos outros. Os rostos cansados e olhares marcados pelas marcas de tristeza o confrontam, cada um uma lembrança viva das feridas que ele infligiu. Em um encontro particularmente perturbador, ele se encontra diante de uma família cujas vidas ele manipulou sem hesitação para servir seus próprios fins. A dor que ele vê em seus olhos é como um punhal em seu coração. Ele testemunha o estrago que ele causou, os sonhos que ele destruiu, e o peso esmagador da culpa ameaça engoli-lo inteiramente. Ele é forçado a encarar a realidade brutal de suas ações passadas, uma realidade que ele preferiria ter enterrado nas profundezas da escuridão. Sua jornada de autoconhecimento não é apenas uma exploração de suas ações, mas também um confronto com a dualidade fundamental de sua própria existência. Ele é tanto a besta que se esconde nas sombras quanto o ser humano que anseia por conexão e compreensão. Cada escolha que ele faz é uma batalha entre esses dois lados de si mesmo, uma luta interna que ameaça rasgá-lo ao meio. A cidade, testemunha silenciosa desse conflito interior, continua a evoluir ao seu redor. As ruas movimentadas e os becos escuros continuam a ser o palco onde a sua dualidade é desvendada. E,
À medida que ele luta para reconciliar essas partes contraditórias de si mesmo, ele se encontra diante de um dilema moral avassalador: pode ele realmente mudar, redimir-se e encontrar um caminho em direção à luz, ou ele está condenado a ser consumido pela escuridão que o define? A encruzilhada moral diante de Ethan se estende como um abismo profundo, um precipício entre sua dualidade intrínseca. Ele enfrenta essa dicotomia com uma determinação ardente, ansioso por lutar contra a escuridão que por tanto tempo o dominou. No entanto, a batalha que ele almeja é uma jornada árdua e tortuosa. A empatia crescente dentro dele serve como um farol, mas a besta interna se agita e resiste. Enquanto ele navega por esse dilema interno, a cidade observa suas ações conflitantes com uma mistura de admiração e perplexidade. Ethan se tornou um paradoxo ambulante, um enigma complexo que a população tenta decifrar. Ele já foi um detetive exímio, mas agora também personifica a possibilidade de mudança, mesmo nas circunstâncias mais sombrias. Cada passo que ele dá em sua busca por redenção é como atravessar um campo minado de dilemas éticos e questionamentos sobre sua própria essência. Ele é um ser dividido, uma fera faminta e também o guardião compassivo que ele almeja ser. As ruas da cidade se tornam uma espécie de palco onde essa dualidade é representada. A admiração e a confusão são murmuradas em conversas secretas nas esquinas. Ethan, o detetive improvável, se tornou uma história viva de transformação, um símbolo de que mesmo a escuridão mais profunda pode dar lugar à luz. No entanto, sua jornada não é uma estrada reta, mas sim uma trilha sinuosa através das sombras de seu passado. Ele enfrenta os espinhos afiados de suas ações egoístas e os momentos de ternura e compaixão que surgem. Cada passo é uma luta, uma negociação constante entre seus dois eus. A cidade, com sua cacofonia de ruídos e ritmos variados, torna-se um espelho para o conflito interno de Ethan. Cada pessoa que ele encontra, cada olhar fugaz ou sorriso tímido, reflete sua própria busca por reconciliação. Ele enxerga em outros os traços de sua própria batalha, e essa conexão o motiva a continuar. Nas noites de lua cheia, ele enfrenta seu teste mais implacável. Ele sente a besta dentro de si se agitando, um instinto primitivo e selvagem que ameaça dominá-lo. No entanto, a empatia que ele está cultivando é um fio de esperança que o mantém ancorado. Ele oscila nessa corda bamba entre trevas e luz, entre besta e humano, em busca de uma harmonia que talvez seja impossível. Ethan Blackwood personifica a dualidade da condição humana, uma sinfonia que mistura notas discordantes de escuridão e luz. A cidade, com suas histórias e cicatrizes, é o cenário de sua luta interna. A dualidade que antes o dilacerava agora o une, tornando-o mais complexo, mais humano e, quem sabe, mais próximo da redenção que ele tanto almeja. Você acaba de ouvir o quadro Paleoleitura. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal Projeto Paleolítica. Mas claro, só se você quiser. Muito obrigado!